As gemas naturais são pedras preciosas e semipreciosas importadas e brasileiras de garimpos de todo o Brasil. A diferença entre gemas naturais e sintéticas. Muitas pessoas sabem da existência das pedras naturais e sintéticas, porém você saberia dizer a alguém, além do preço, qual é a diferença entre elas? As gemas naturais são aquelas inteiramente formadas pela natureza ao longo de anos, sem interferência do homem. São de origem inorgânica. Os minerais e as rochas como rubi, safira, água marinha, diamante é orgânica. Os de origem animal ou vegetal, como pérola, âmbar e coral. Devido à raridade de se encontrar algumas pedras, o homem inventou um meio de criá-las artificialmente através de laboratórios. Assim surgiram as gemas sintéticas, que são como clones das gemas naturais. As gemas sintéticas são produzidas a partir de gemas naturais, que são pulverizadas e o material assim obtido é fundido e recristalizado sob condições que variam conforme o processo usado. Por serem obtidos com material natural, possuem propriedades físicas, cor, brilho, densidade, índice de refração, dureza, etc., iguais ou muito semelhantes às da gema natural. São, portanto, muito similares na aparência e somente com o uso de microscópio gemológico se consegue identificar a síntese. É preciso esclarecer que gema sintética não é gema artificial. Em gemologia, há uma grande diferença entre esses dois tipos. Pedra sintética é aquela produzida em laboratório, mas que tem uma correspondente natural. Já artificial, não. Ela foi totalmente inventada pelo ser humano, não se conhecendo uma correspondente natural. Um exemplo de gema artificial é a cônia cúbica, que não existe ou, pelo menos, nunca foi encontrada na natureza, sendo uma invenção do homem, portanto, artificial. O consumidor menos exigente talvez não valorize esta diferença, mas ela é sim importante. A zircônia cúbica, a aparência e a cor da pedra real não possui as mesmas características físicas e químicas. Algumas curiosidades. As primeiras tentativas de se sintetizar gemas foram causadas, possivelmente, pela escassez de lápis lazuli no Egito, há aproximadamente no ano 4000 a.C., quando se tentou transformar esteatito por aquecimento em lápis lazuli. Na produção de relógios é fortemente utilizado o quartzo sintético para precisão, assim como o rubi sintético. Há muitos anos que diamantes sintéticos de pequeno tamanho são utilizados em abrasivos industriais. A safira sintética incolor é usada para aparelhos de correção dentária e para a fabricação de minúsculas esferas de 5 mm de diâmetro para as canetas esferográficas e também é usada em agulhas de tocadiscos. Gemas sintéticas levam de 6 a 12 meses para ficar prontas e é depois desse tempo todo que elas vão ser lapidadas. Como distinguir uma pedra de uma gema? É de impressionar como uma pedra pode encantar e embelezar. Existem várias pedras preciosas com diferentes cores, formatos, brilhos e valores. Dentre tantas opções, elas podem ser preciosas ou sintéticas, mas como saber diferenciá-las? Além do seu valor de mercado, quais são os outros pontos divergentes entre elas? As gemas. Antes de mais nada, vale dizer que o termo pedra preciosa e semipreciosa não é usado mais. Antigamente, o termo preciosa era usado somente para o diamante, rubi, safira e esmeralda, por serem as mais conhecidas e admiradas desde a antiguidade. O diamante é o mais cobiçado e preferido desde os primórdios, com utilização em joias, por isso ele é tão valioso e nunca sai de moda, mesmo que ele não seja a pedra mais rara a ser encontrada na natureza. Mas a nomenclatura desvalorizava as demais pedras, tais como ametista, alexandrita, água marinha, opala, crisoberilo e outras de beleza ímpar. Foi então que tais preciosidades passaram a ser chamadas de gemas. Gemas naturais. Entende-se por gemas naturais as que não possuem interferência alguma do homem e são formadas completamente pela natureza. Elas podem ser orgânicas ou de origem animal, tais como a pérola, âmbar e coral, e podem ser inorgânicas, em base de carbono ou mineral, como a safira, rubi, diamante e água marinha. Gemas sintéticas. Algumas gemas são difíceis de encontrar e por isso são mais raras e possuem um custo elevado. Com todos estes fatores, o homem encontrou uma forma de contornar isso e criou as gemas sintéticas, também chamadas de revestidas ou constituídas em laboratório. Elas são feitas a partir da gema natural, são uma espécie de clones. As gemas naturais são pulverizadas e o material obtido é fundido e cristalizado em diferentes condições. Como o material obtido a partir de
de uma gema natural, a gema sintética possui propriedades muito semelhantes às gemas naturais, bem como transparência, brilho, densidade e dureza. Por isso, identificar as diferenças entre gemas naturais e sintéticas só é possível através da utilização de microscópio gemológico. Vale ressaltar que as gemas sintéticas não são gemas artificiais. Gemas artificiais. As gemas sintéticas são criadas a partir de uma gema natural, diferentemente da gema artificial, que é totalmente criada pelo homem. Um ótimo exemplo é a zircônia cúbica, a qual nunca foi encontrada na natureza. A primeira tentativa de produzir gema sintética foi em 4.000 anos antes de Cristo no Egito, provavelmente em um momento de escassez de lápis lazuli, a qual possuía grande importância para os egípcios. Eles tentaram aquecer novamente o mapa, onde se encontram vários tipos de pedras preciosas e semipreciosas de todos os tipos, esteatito, mas não obtiveram sucesso. A partir do século XIX, depois de vários processos diferentes, a produção de gema sintética aumentou e deu-se início à criação dessas pequenas notáveis. Atualmente o Brasil é produtor de gemas sintéticas como a alexandrita. A Rússia produz diamante sintético, também com alta valia. A Tailândia e a Austrália se destacam pela produção de safira. Todas essas gemas com alto valor e aceitação no mercado. Você já conhecia as diferenças entre as gemas naturais, sintéticas e artificiais? Sabe de alguma outra informação útil sobre este assunto? Divida sua opinião conosco.